nome é Jaqueline Weigel, sou da W Futurismo e estou aqui para falar de privacidade de dados, transparência e de futuro. Esse é um assunto bastante relevante. Muita gente diz que nós trocamos a nossa privacidade por conexão, por acesso, por estarmos todos conectados de uma maneira fácil e dinâmica. Mas alguns eventos nos mostraram que talvez a gente precise rever um pouco esse uso de dados, essa manipulação, e passar para módulos completamente transparentes e mais éticos do uso de dados de cidadãos. O dado pessoal, ele está ligado à lógica da individualização do ser. Nós temos o direito individual de existir. Nosso nome, nossa identidade, nosso CPF, o nome da nossa mãe, do nosso pai. Esse é um direito da gente como pessoas naturais. As legislações vieram para devolver à pessoa natural o domínio sobre aquilo que já é seu. A lei da LGPD consolidou legislações que já tratavam de privacidade e compartilhamento de dados de cidadãos. Por exemplo, o Código do Consumidor, que foi um marco civil na internet, e tratamentos de dados pessoais. Ela trouxe o desafio de implantação, porque diferente das demais leis, essa lei necessita conhecimentos multidisciplinares, para que a gente possa cumprir todos os requisitos que são estabelecidos nos artigos. Não se atinge compliance, a LGPD, sem aplicação de padrões de segurança de informação, adotados internacionalmente como a ISO 27001, que é de domínio da área de engenharia de software. Então, a compreensão disso saiu da área do direito. Teremos todos que trabalhar juntos. Foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, que tratará da comunicação, fiscalização, normatização e dos controles ligados à LGPD. As autoridades precisam regular os pontos que ainda não estão claros ou que não estão detalhados na lei, como a aplicação da lei em microempresas, por exemplo, como orientar e fiscalizar a aplicação dessa LGPD. É importante a gente destacar que o objeto de lei é dado pessoal, ou seja, dado da pessoa natural. Muito se confunde, inclusive as empresas, achando que os dados de CNPJ e seus negócios deverão ser expostos. Não é isso, tá? A transparência não é isso. O que deve ser transparente é o tratamento do dado pessoal coletado, entendendo que o dado pessoal pode ser de empregado, de cliente, ou se o negócio envolver compartilhamento de dados, qual é o tratamento que a empresa vai dar para os dados pessoais das pessoas que estão ali. Inevitavelmente, a maioria das empresas terá que dar atenção somente aos dados pessoais de seus empregados. A complexidade nas empresas está no negócio onde elas estão ancoradas, no tratamento de dados de pessoas e de terceiros. E aí a gente está falando de escritórios de contabilidade, de advocacia, empresas de e-commerce, cartão de crédito, por exemplo, e todos esses vão ter que debater a privacidade e a transparência da sua rede. A relação privacidade de dados pessoais e transparência passa a fazer sentido e ganha grande parte da mídia, na mídia, a divulgação de muitos escândalos que impactaram em decisões importantes que envolvem sociedade e governo. A Wikileaks, em 2010, por exemplo, revelação de dados de governo, a grande quantidade de dados, mas também dados pessoais foram apresentados, isso é muito grave. As eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, envolvendo Facebook, essa empresa Cambridge Analytics, o tema proteção de dados se tornou muito importante e pertinente entre legisladores, empresas e consumidores. Depois desses dois eventos, passamos a prestar atenção ao que seriam dados e informações, e foi um grande alerta. E a necessidade de proteger esses dados passou a ser um assunto do presente. A importância que a exposição desses dados trariam de prejuízo para governo, organizações, sociedades e negócios fez com que esse assunto virasse um assunto realmente importante do nosso tempo. Seguidamente, outros vazamentos ocorreram no Brasil. Tivemos vazamento de base de dados pública, como a recente base de dados do INSS em 2019. Então, quando a gente fala em vazamento de dados pessoais relacionados à empresa ou a negócios, que podem envolver mais do que uma empresa, fala-se em quebra de acordo, de consentimento ou de contrato. Fala-se de falta de segurança, falta de compliance.
descumprimento de normas e legislação, entre outras coisas. Em função disso, algumas questões são postas pelo consumidor ou pelo cliente ou por diversas empresas. De fato, o que está em jogo é a confiança. E o que fazer agora? Acho que essa é a grande pergunta. As dificuldades que as empresas brasileiras estão tendo devem ser as mesmas encontradas por empresas da Europa, sem dúvida. Quanto vamos gastar? O que precisamos fazer? Quantas pessoas eu preciso envolver? Qual é a urgência? A primeira resposta é respire, acalme-se. A segunda, tudo relacionado ao LGPD deve ser feito com calma, envolver todos os atores previstos na lei, controlador, operador, encarregado. E a terceira são envolvidos o pessoal de RH, jurídico, comunicação, marketing, fornecedores, prestadores de serviço, inclusive escritório de contabilidade externo, por exemplo. A urgência não começou ainda, mas as empresas precisam tomar rapidamente pé dessa situação. Cada empresa terá uma forma de implementação e dependerá do grau de maturidade da sua gestão por processos e cultura. O primeiro passo, então, é passar a se conhecer e depois arrumar a casa. Não adianta sair fazendo coisas. Depois, precisamos criar um projeto de LGPD, onde serão envolvidas várias áreas internas que tratam de dados pessoais direto ou indiretamente. A adequação à lei contempla um conhecimento maior do que simplesmente a sua leitura. E envolve duas áreas bem distintas, o direito e a tecnologia da informação. Será necessário, além de equipe multidisciplinar, especialistas internos ou externos que possam orientar o trabalho do grupo ou do projeto. Outra pergunta que frequentemente é feita: quanto tempo leva para adequar uma empresa à LGPD? Bem difícil de responder. Novamente, vai depender do grau de maturidade da empresa em lidar com o processo, a quantidade de especialidade do grupo multidisciplinar, o tamanho da empresa, qual é o tratamento de dados que já é realizado. As variáveis são muitas. A possibilidade de postergação da vigência da lei é mais do que provável nessa circunstância de pandemia. Mas assim que voltarmos às atividades, o melhor a fazer é arrumar a casa e em seguida dar início ao projeto e adequação de LGPD. Para Doneda e Magrani, o tratamento não autorizado de dados pessoais, juntamente com técnicas de desinformação e perfis falsos, prejudicam a confiança e a integridade dos processos políticos e devem ser encarados e repudiados pelas instituições como que realmente representam uma ameaça à democracia. Aliado a isso, o uso indiscriminado e não transparente de tecnologias de informação sobre grande massa de dados compromete a credibilidade de qualquer sistema baseado na novíssima economia de dados. Dados gratuitos do cidadão, muitas vezes passados pela própria pessoa, são a força vital de muitos programas e serviços disponibilizados na internet, particularmente nas mídias sociais e nos aplicativos móveis. Contudo, os dados pessoais têm sido coletados em uma taxa cada vez maior para a formação de grandes bases de dados. Com o uso massivo da tecnologia de informação, Big Data, inteligência artificial, blockchain, etc., empresas e governos têm usado e abusado dessas bases sem responsabilidade de resguardar a privacidade dos cidadãos. Nos últimos 2 anos, houve ampliação internacional de vazamento de dados pessoais, tanto por organizações privadas como por instituições públicas, causando a exposição e questionamentos relativos à privacidade e impactos de segurança de informação para a sociedade e para os governos. A divulgação desses fatos na mídia implicou maior conhecimento da população sobre seus dados pessoais e o uso deles. E todo o rastro que é deixado quando se utiliza a internet ou os aplicativos chamou a atenção para uma compreensão maior do valor, da sensibilidade e da natureza pessoal dessa trilha de dados. A teoria social e política, ela qualifica a perda do controle sobre os dados pessoais como perda de privacidade e como perda de cidadania, ou a não garantia de seus direitos fundamentais relativos à pessoa, obedecidos e respeitados pelo Estado e pela sociedade. Nesse sentido, faz a ruptura entre o exercício da cidadania
e a possibilidade de um Estado democrático de direitos. Assim, resguardar a privacidade dos dados pessoais de cidadãos tornou-se fundamento para a continuidade da organização dos Estados, comunidades ou qualquer que seja a fração territorial delimitada para a pessoa natural, atualmente e no futuro. O que está posto é a necessidade de ampliação dessa discussão e a regulação de tratamento de dados pessoais como forma de resguardar a privacidade dos cidadãos, para que em qualquer futuro que se estabeleça, conforme desejado, tenha-se garantido o Estado democrático de direito. Eu sei que muitas empresas estão com muita dúvida sobre transparência. Transparência não é dividir e compartilhar tudo. Transparência é você deixar muito claro de que forma aqueles dados estão sendo usados e vão ser usados por você. Privacidade, confiança, segurança não são um assunto do futuro, são um assunto absolutamente do presente.